Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou de volta aqui com as nossas histórias inspiradoras, eu contando para você e contando também com a sua ajuda, simpatia, né, com seu carinho, para que você acompanhe sempre a gente, curtindo, assistindo, compartilhando, comentando, ativando o sininho e se inscrevendo no canal para dar essa força aí pra gente aí, a gente continuar, né, chegando mais longe com o canal aí para contar histórias inspiradoras de todos os personagens possíveis da Bíblia. Enquanto for possível, estaremos fazendo esses vídeos, né, esse produto, né, esse tipo de matéria, né. Então é isso aí. Hoje eu vou contar a história para vocês daquele que foi tirado das águas. Sabe quem é? É Moisés. Moisés, ele nasceu num período bem drástico, né, para aquela época. O povo hebreu, o povo de Israel, estava ali crescendo, né, populacionalmente no Egito, e deu preocupação aos egípcios e pensaram de uma estratégia de diminuir, né, o povo. Então ele pedia que todos os meninos do sexo masculino fosse executado, morto pelas parteiras, e aconteceu tudo o contrário, né? Na permissão de Deus, os meninos nasceram, e já desde o capítulo 2 de Êxodo até o final do livro de Deuteronômio, conta-se a história de Moisés. São, na verdade, né, os livros que contam a história de Moisés, mas Moisés foi quem escreveu todos esses primeiros 5 livros chamados de Pentateuco. Na verdade, deveria ter sido, né, o livro de Moisés, né? Ele repara que depois de Deuteronômio aparece o livro de Josué, intitulando pelo próprio nome do autor principal, né? Então, assim, seriam os livros de Moisés, né? Como Paulo fez, né? Cartas aos Coríntios, cartas aos Filipenses. Então seria basicamente, né, nesse critério, né? Sem contar que até no livro de Salmos, Moisés também teve sua parte lá, né, nos livros de Salmos. Então, assim, vamos para ver, né, a história acontecendo, porque Moisés, ele nasceu nesse período, como eu falei, aparece o nascimento dele, e aí, passado um dia, não podendo mais esconder o menino consigo, a mãe teve a ideia brilhante de colocá-lo em um cesto, né, feito de junco. O junco, ele é uma espécie de um capim fofo, né, leve, que ele boia na água, né? Então, colocaram o bertume, colocaram ali a criança, que era Moisés. Foi encontrado pela filha de Faraó, e a irmã de Moisés estava ali, né, na beira, observando, para que na hora que ele fosse encontrado, ela pudesse fazer alguma ação, da qual ela fez, e disse que ela poderia sugerir, né, que uma pessoa para que amamentasse e criasse a criança. Todo mundo sabe o que aconteceu. Joquebed foi a própria babá e mãe, né? E aí, quando completou a idade, ele foi morar no palácio, aprendeu as disciplinas, a cultura dos egípcios, se tornando ali um príncipe do Egito. Mas quando ele descobre que, na verdade, ele pertencia ao povo hebreu, ele começou a se condoer pelo sofrimento do seu povo, e começou ali por justiça própria, tentar de algumas vezes, como no caso matou um homem, né, egípcio, e enterrou na areia, e etc. Terminou, né, todo esse critério da presença de Moisés naquele primeiro estágio ali no Egito, ele fugindo do Egito devido à ira de Faraó, né, por conta dele ter cometido aquilo, né, de ter assassinado o egípcio. E ele foge, ele aparece lá, vai para outras terras, no deserto, encontra, né, Jetro, e ele recebe Zípora por esposa, tem filhos, passa um bom tempo, mas um dia Deus chama ele, né, no monte, num lugar onde a sarça estava ardendo, em chamas, e não se decompõe, né, com fogo, e Deus falou a ele, disse: tira a sandália dos pés, e pediu que ele voltasse ao Egito para libertar o povo. O que acontece é que ele diz que não conseguia, porque ele tinha uma língua muito pesada, etc, tal, e ele indica o seu irmão, e também Deus mostra a ele diversas formas, né, de fazer sinais perante Faraó, da qual forma nós tiramos uma grande lição, né? Deus vai pedir o que você tem. Ele perguntou para Moisés: o que você tem na sua mão? Ele disse: um cajado. Pois pronto. E todo mundo sabe como esse cajado foi histórico na vida de Moisés, né? Porque ele tocou lá na pedra, saiu água, ele tocou em outro lugar, aconteceu isso, inclusive o mar vermelho se abriu. Então Faraó foi lá, Moisés chegou, né, ao Egito, e começou a falar para Faraó: liberta o nosso povo, porque eles precisam adorar, e etc. O que acontece? Faraó rejeita, toda vez o coração endurece, e as pragas caem sobre os egípcios, 10 pragas. E todo mundo sabe que antes da última praga cair, que era a morte dos primogênitos, Deus fez a instituição da Páscoa, onde ele pediu que o seu povo matasse o cordeiro, pegasse o sangue, colocasse as ombreiras das casas, né, que o anjo da morte, quando passasse nas casas dos hebreus, que tivesse esse sinal, não seria morto. E aí aconteceu, né, que todos os egípcios, os primogênitos, morreram naquela noite, mas o povo de Deus ficou a salvo. E ele disse uma coisa criteriosa também para o povo dos hebreus: que eles não comessem, né, relaxadamente, mas que eles já comessem com as sandálias nos pés e em pé, para estarem prontos para a ordem de sair do Egito. E foi exatamente assim que aconteceu. E Deus manda para você hoje: olha, cuidado com o seu relaxamento, com a sua indolência, acorde para a vida.
né? Esteja pronto para sair do Egito, esteja pronto quando Jesus voltar a este planeta para levar você e eu para morar no céu. E a gente sabe o que aconteceu, Moisés levou o povo, atravessou o Mar Vermelho, diante de tantas provas e provocações do povo, porque entre aquele povo também acompanhou alguns egípcios, inclusive mulheres que casaram com hebreus, homens que casaram com egípcios, homens egípcios que casaram com hebreias, e entre 7 estavam entre eles, houve grandes rebeliões, né? O povo foram rebeldes quando fizeram para si o bezerro de ouro, e Moisés subiu ao monte, trouxe as tábuas dos 10 mandamentos. É tão dito que é a lei de Moisés, né? Então, assim, Moisés, ele teve um fator primordial na história do início, né? As leis e etc. Então a gente vê Moisés decorrendo aí em toda a trajetória até chegar perto da terra prometida. A gente vê que por causa do motivo que, com ira e pecado, que ele feriu a rocha, que a rocha é Cristo, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Mas lá do Monte Pisga, lá do alto, ele olhou e viu todas as coisas boas que aquele povo iria usufruir. E ali acontece que é dado na vista de Moisés tudo o que o povo de Deus ia viver naquele lugar. Mas quando chega próximo e que o povo foi mandado um de cada tribo, 12 espias para espiar a terra, e os quais viram o relatório, entre eles Josué e Caleb foram os que tiveram positividade, né, no relatório, e os demais começaram a dizer que eles não conseguiriam entrar, e aí por causa daquilo, tanto Moisés, que morreu lá no monte, mas foi ressuscitado, levado ao céu, que a gente já sabe disso, o povo de Deus que deveria estar na terra prometida, né, há 40 dias de viagem, né, para chegar na terra, que foi o percurso que fez os espias, de 40 dias e 40 noites, era a distância também para a terra prometida, e foram impedidos devido à sua dureza do seu coração. E acontece que, né, somente 40 anos depois, eles estavam a 40 dias da terra prometida, e por causa da dureza do coração foi acrescentado, né? Então foi para 40 anos, somente 40 anos depois do povo entrar na terra prometida. Todos os feitos de Moisés, a Bíblia ainda o aponta como o homem mais manso da sua época. Ele foi humilde, apesar das suas expressões de ira contra o pecado, a maneira pela qual ele quebrou a pedra dos 10 mandamentos, ele tacou o cajado, né? Deus disse, fala a rocha, ele tacou o cajado na rocha. Ele é exemplo para nós seguirmos, um homem paciente, porque para liderar 600 mil pessoas, né, tirando do Egito e andando todo aquele percurso, é um homem de Deus, uma liderança forte. Foi ele que, através da inspiração, ou seja, através do conselho de seu sogro, né, montou uma hierarquia de liderança, onde ele era juiz, né, sobre o povo que julgava. Então Moisés, nada menos, nada mais, tirado das águas, da forma como foi, às vezes é você e eu. Mas ao invés de ser príncipe do Egito, ele escolheu ser príncipe do reino de Deus. E você também tem essa escolha diante de si, né? É hora de abandonar os privilégios, a cultura deste mundo. Não andeis conformados, não se conformeis com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a oportunidade que Deus dá para você nesse dia. Deus abençoe você. Vamos orar, querido Deus e amado Pai. Abençoa a vida desta pessoa, o Moisés da vida. Talvez vulneravelmente, como a história de Moisés, tirado das águas, a forma como ele foi aprender a cultura e a disciplina daquele lugar. Embora num mundo cheio de pecado, no Egito, ele ainda se sobressaiu. E hoje ele vive porque ele foi ressuscitado e apareceu aos discípulos em um dado momento. Então, Pai querido, que assim como foi a história de Moisés, repercuta na nossa vida também e salva-nos para o teu reino em nome de Jesus. Amém.